sou Wesley. Vamos trabalhar um pouco mais sobre cálculo 3. E nessa aula de hoje iremos falar um pouco sobre as integrais triplas. Nas aulas anteriores falamos um pouco sobre as integrais duplas. E assim como as integrais duplas são capazes de lidar com situações mais gerais do que as integrais de uma única variável, né, de uma função de uma única variável, as integrais triplas elas conseguem generalizar ainda mais. Então, com as integrais triplas, nós vamos estar trabalhando aqui um pouco, vamos, né, começar essa introdução. E aí eu já posso adiantar que essas integrais nos permitem, por exemplo, calcular o volume de um sólido aí tridimensional. Assim como podemos calcular aí um pouco e falar um pouco sobre escoamento de fluidos, ou ainda podemos olhar para campos elétricos, enfim. Nós vamos ver aí algumas aplicações ao longo do capítulo, tá bom? E aí nós vamos agora começar de uma maneira mais simples, tá? Que são as integrais triplas em coordenadas retangulares. E aí nós vamos estar trabalhando como que é essa definição, como que é a ideia dessas integrais triplas. Nas aulas anteriores, já estudado lá na integral de uma função de uma única variável, o que é a ideia da integral? Como que é que ela surge, né? E aí vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Então imagina primeiro o seguinte, vamos considerar uma função, tá? Uma função f de x, de y, de z. Então nesse momento agora que estamos trabalhando com as integrais triplas, essa integral nós vamos estar trabalhando com funções de 3 variáveis, né? Então nas integrais duplas a gente tinha 2 variáveis, agora nas integrais triplas teremos 3 variáveis. E aí imagina que essa função f de x, y, z, ela esteja definida dentro de uma região D, tá? Então imagina que eu tenho aqui uma região D. E nessa região aqui, é um sólido, tá? O eixo x, o eixo y, o eixo z. E essa região D, vamos considerar ela uma região fechada, uma limitada, tá? No espaço. Então, olha só, o que significa uma função ser limitada? Significa que se você tomar uma bola grandona, tá? Você consegue cobrir todo esse sólido aqui. Então, isso significa ser limitado. Tá legal? E aí, fechado significa que ela tem toda a fronteira, não tem nada aberto aqui na fronteira deste sólido. E aí, essa função f está definida para essa região D. Agora, o que eu quero fazer? Eu vou querer particionar, tá? Essa região D. Quando estávamos nas integrais de uma função de uma única variável, partição era você pegar lá o eixo x e ir particionando ele, né? Em tamanhos de qualquer maneira, do dia que você queria, e aí você particionava aquele intervalo. Nas integrais duplas, nós particionamos uns retângulozinhos. Então, a gente tinha uma região R lá, e essa região R eu particionava ali tanto o eixo X quanto o eixo Y e ia formar retângulos. Aqui vai tomar a mesma ideia. Então, imagina que eu vou particionar o trecho do ΔX aqui, um trecho do ΔY e do ΔZ aqui, que é onde está definida no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. E aí, quando você vai fazendo essa partição, o que vai acontecer? Você vai formando bloquinhos aqui, né? Esses bloquinhos aqui são paralelepípedos, tá? Então, imagina que aqui eu vou formar vários paralelepípedos, tá? Então, é dessa maneira que eu vou fazer a partição. Quando você fizer isso aí várias vezes, nós vamos ter vários paralelepípedos, não é isso? Nós vamos ter vários paralelepípedos. E aí, o que acontece? Você vai pegar todos esses paralelepípedos, tá bom?
todos esses paralelepípedos e vai enumerar. Escolhe uma maneira de enumerar, uma maneira de cria uma ordem, e aí você vai enumerar todos esses paralelepípedos de 1 até n. Tá legal? Isso daí para a gente construir uma ideia aqui bacana. E aí, dessa maneira, tá? Quando você olhar para o késimo paralelepípedo, quando você olhar para o késimo paralelepípedo, teremos um delta x, tá? Um delta xk, um delta yk e um delta zk, certo? E aí, consequentemente, tá? Assim, temos o ΔVK. O que é o ΔVK? É o volume, tá? Do meu késimo paralelepípedo, que vai ser o produto de ΔXK vezes o ΔYK vezes o ΔZK. Tomando um ponto xk, yk, zk no paralelepípedo, temos, tá? Podemos fazer a construção aí da soma de Riemann. Então eu vou eu vou tomar a soma. Então vamos considerar a soma Sn, sendo que sendo o somatório, tá ok? O somatório de k variando de 1 até n, de f de xk, yk, zk, vezes delta xk, delta yk, delta zk. Esse daí é o somatório da definição da soma de Riemann, tá? Para as integrais triplas. Claro, aqui a gente está só explorando uma maneira de modo que eu chegue para a definição aqui de integrais triplas, tá? Para coordenadas retangulares. Então, vamos para a definição. E aí podemos escrever essa integral dupla sendo justamente o limite de Sn com n tendendo ao infinito, tá? Então, esse limite aí existindo, nós vamos escrever aí integral tripla sobre a região D da função f dv. Tá certo? Então, isso aqui significa que eu tomo aquele somatório, eu faço a norma da partição tender a zero. Isso significa fazer aqueles paralelepípedos se diminuírem e diminuírem, até eles se aproximarem assim, de algo muito pequeno, né? Aproximarem-se de um ponto. Quer dizer, eu estou fazendo o n correr para o infinito, porque eu estou tomando um número de partições cada vez maiores. Se esse limite existe, ele é único, então esse limite é justamente a integral tripla de f sobre a região D, tá certo? E é dessa maneira com que nós definimos aí essa integral tripla. E sendo assim, podemos tomar uma definição, tá? Uma definição aqui importante. Nós lá em integrais duplas já tínhamos definido a área de uma região R. Se lembram? Aqui nós vamos definir o volume de um sólido D, tá? Então, olha só que beleza. Se eu tiver uma região D fechada e limitada no espaço, tá?
o volume dessa região aqui vai ser dado pela integral tripla dv, tá? Integral tripla aí sobre essa região D. Aqui nós estamos então trabalhando, aqui é como se você estivesse considerando ali a função f de x, y, z constante igual a 1. E aí se ela for 1 aqui, logo some, né? Que fica 1 vezes dv que dá 1. E se vocês considerarem aquela função e pensar na ideia do somatório de Riemann, quando eu faço o produto daquilo pelos volumezinhos, no final das contas eu vou estar achando que o somatório de todos aqueles volumezinhos vai me dar o volume total da região D. E assim eu posso definir o volume de uma região D fechada e limitada no espaço. Tá certo? No próximo vídeo faremos um exemplo aqui para calcular esse volume. Tá certo? Um sistema cartesiano ortogonal. Eu estou aqui sobre o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, e eu quero calcular o volume de um sólido aqui, tá? Basta olhar então aqui para a integral tripla dessa região aí, tá? É assim que eu vou conseguir achar o volume dessa região. Ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo.